Por favor, silêncio na plateia. Bem-vindos. O Grupo Tricolor Deep Web orgulhosamente apresenta o podcast Papo Gremista com Léo Carrion e Ricardo Wortmann. Obrigado, Mônica. Obrigado. Estamos aqui de volta com o seu podcast Papo Gremista. Eu, Léo Carrion, apresentador, e nos comentários o nosso Ricardo R.W. Wortmann, o homem que inventou a IVE, o piloto do site www.cornetadorw.com.br. Quem não conhece, passa lá e vai se divertir com as histórias da IVE. E, bom, estamos aqui. Acabou de acontecer o jogo aí da Champions, né? O Neymar passou aí para a final, né? Provavelmente contra o Bayern, né? Todo mundo espera isso, pelo menos, né? Lewandowski contra Neymar. Vai ser o jogo que vai decidir a Champions League e vai decidir, provavelmente, o título de melhor jogador do mundo, né? Que deve estar entre esses dois. E aí, Ricardo, o que tu acha? Tá me falando aí antes, né? Antes da gente entrar no ar aí, o Ricardo é um dos maiores fãs do Guardiola e ele tava me falando que o pessoal tá criticando o Guardiola aí por ter perdido, né, com o seu Manchester City, de estar aí na semifinal, pelo menos, né? E o que tu acha? Uma injustiça com o mestre Guardiola? Não, primeiro vamos falar na Champions League, que vai dar, na minha opinião, e de 300 milhões de pessoas, 500 milhões de pessoas, deve dar o Bayern como campeão. É. O Bayern é o melhor time. Melhor. Se vai confirmar amanhã e no domingo, eu não sei, mas o Bayern é o melhor time, né, concordo. da competição. Quanto ao Guardiola, eu nem vou entrar no mérito se ele está fazendo um bom trabalho ou não, porque um cara que ganha o Manchester City ganhou quatro campeonatos ingleses em toda a sua história. Só com o Guardiola foram 2. Mas vamos falar num ponto central, que é a Liga dos Campeões. O argumento, e hoje o Justo Guerra falou no sala de redação que eles só não ganham muito tempo. Bom, então vamos tirar o trabalho do Guardiola. Vamos falar em números. O Guardiola tem 2 Champions League. Em 60 edições, 3 treinadores ganharam 3 edições. O Zidane ganhou pelo Real Madrid, um cara do Liverpool ganhou, e o Ancelotti ganhou no Milan e em outros times. Então, 51 edições da Champions League foram ganhas por treinadores, uma edição ou 2 edições. O Guardiola ganhou 2. O mesmo número que o Mourinho, o mesmo número que o Ferguson tem, que treinou 300 anos o Manchester United. Então, quando tu usa esse argumento que ele só ganhou 2 Champions League, é um troço meio draconiano. Como se fosse fácil, né? Eu vou trazer para o Brasil. Vamos para o Brasil. Carrion, a Libertadores iniciou a maior competição da América do Sul. A Libertadores iniciou em 1960. Quantos brasileiros ganharam 2 Libertadores? Técnicos brasileiros. Não sei. O Lula pelo Santos. Tele Santana. São Paulo e Filipão, Palmeiras e Grêmio. Vejam a coincidência com a Champions. É o mesmo tempo, né? 3 brasileiros ganharam. A mesma coisa do que os caras que ganharam lá na Champions League. 3 brasileiros ganharam 3. Bom, e os que ganharam 2 não servem para nada. E os que ganharam 1? E os que ganharam 0? Os que não ganharam nada. Exemplo, Luxemburgo. 0 Libertadores.
Seu Mano Menezes, adorado no Texas, 0 Libertadores. Celso Rotti, 1 Libertadores. Não, mas aí não conta. Essa não conta. Não, essa aí ele ganhou de presente. Isso aí mas tudo bem. Tipo, eu ganharia. Não, mas não vamos tirar isso. Paulo Autuori ganhou o Paulo Autuori ganhou 2 Libertadores, com Cruzeiro e com São Paulo. Renato Portaluppi ganhou 1 Libertadores. Então, pessoal, dizer que o Guardiola só ganhou 2 Champions League cheira piada, né? Isso é um argumento pobre, rasteiro, ridículo, porque depõe contra os nossos técnicos. Tá, mas aí nós não vamos concordar que os nossos técnicos são ruins. Nós estamos comparando técnicos que nós sabemos que são fracos. O Brasil não tem técnico no mundo, em lugar nenhum. Ninguém quer técnico brasileiro porque são ruins. Aí nós estamos comparando um cara que é tido como o melhor do mundo com uns técnicos que a gente sabe que são ruins. Não, eu fiz uma ilustração. Retiro a comparação. Vamos comparar com eles. Com eles. Não, aí sim. 51 edições foram ganhos por 1 ou 2. Ou 2 conquistas. O Guardiola tá junto com o Ferguson, tá junto com o Mourinho e outros poucos que ganharam 2 vezes. Não, eu acho assim, tu tem razão. Querer provar que o Guardiola é um mau técnico vamos dizer assim, é querer argumentar de uma maneira sofista. Isso é uma coisa ridícula. Uma vez eu vi quando o Manchester saiu campeão inglês, com o Manchester City, 97 pontos vezes, 100 pontos, Celso Rotti também, com aquele elenco, uma barbada, olha os jogadores. Mas os outros também têm elenco bom. Mas e o Liverpool, o Arsenal e o Chelsea? O Renato também disse do Manchester City. Com esse elenco até o Steve Wonder ganha o campeonato. Mas como ganha o campeonato? Vai lá disputar um inglesão contra o Liverpool. Até o Wolf tem um time bom. Olha, isso aí, agora chamou esse assunto aí, eu quero te perguntar sobre a maior polêmica dessa semana aí, que foi aquela entrevista do Chacho Kudê sobre depois do jogo, o puto da cara, atalhando no meio os repórter, dizendo que os caras eram burros, que ele ia falar português porque os caras não entendiam um castelhano. O homem tava zureta. E aí, entre as coisas que ele falou, é que o Inter não tem o elenco do Manchester City. O que tu acha de um técnico que sai da Argentina vindo para Porto Alegre dizer que o Inter, com todo respeito ao Tchatcho Kudê, mas será que ele achava que o Inter tinha o elenco do Manchester City? Qual é o tipo de ilusão que um técnico vem para cá, para ir, né, pro Rio Grande do Sul? O que tu tem a dizer dessa declaração do Tchatcho Kudê? Não, o que ele disse, aquela comparação ao que ele falou sobre o Manchester ali, isso para mim é sinal de desespero, né? Uhum. Porque se ele não é o Manchester, e não é, ele é muito maior do que o Fluminense hoje, né? Fluminense o Internacional, que está muito mal, o Inter está muito mal, mas o Inter, mesmo mal, é muito maior que o Fluminense. Então a declaração dele é de desespero, que a chapa está esquentando, né? É patético, né? A chapa está esquentando, sem dúvida nenhuma. Então o cara, no desespero, ele lança isso como se precisasse dos jogadores de elencos europeus para ganhar do Fluminense. Para ganhar do Fluminense. Pô, se é isso aí é um caos total. Pois é. E tu não acha que esses técnicos aqui da América Latina, eles têm um costume horroroso de botar no dos outros? Tu pode olhar, é o gramado, é o calendário, é o jogador que é virgão, ou sei lá, cabaço.
falar sobre o Rio Grande do Sul. O seu Vanderlei Luxemburgo vale para todos eles. Isso aí vale para todos eles. O Vanderlei Luxemburgo ganha o Campeonato Paulista. O que o torcedor do Palmeiras estava esperando quando ele ganhou o Campeonato Paulista? Nas entrevistas. Vamos comemorar 12 anos no atraso, que loucura, campeão. Ele falou no Jorge Jesus. É desespero. Puta que mas aí é pra matar. Aí o Mano Menezes, eu tô esses dias vendo uma entrevista, tudo, ele fala em quem? Jorge Jesus. O Jorge Jesus. Mas quem são esses caras aqui que treinam no Brasil, cara? O Brasil, eu digo e repito, estou dizendo aqui, e não vou estar vivo para comprovar, o Brasil vai levar 50 anos para ganhar uma Copa do Mundo, devido ao atraso de todos os treinadores brasileiros. Todos, sem nenhuma exceção. E eu faço o seguinte, eu peço para o ouvinte fazer uma experiência. Peguem o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Melhor jogo do Campeonato Brasileiro. E comparem com o melhor jogo da segunda divisão da Premier League. E vocês vão ver a diferença. Triste. Vocês vão ver a diferença. A gente está no atraso. Então nós estamos caminhando para um longo jejum igual ao do futebol uruguai e também do futebol argentino. Não, o futebol argentino tem técnico mundo afora. Isso é uma. E esses dias eu estava vendo um levantamento aí. Mas eles estão no jejum desde 86. Não, como. Eu sei. Na Copa do Mundo eu concordo, mas agora se tu olhar a quantidade de jogador argentino que tem na Europa é muito maior que a jogador brasileiro. E os técnicos argentinos, uruguaios, o chileno, colombiano, os caras estão tudo na Europa. Se tu observar aqui, tem a liga aqui dos Estados Unidos chama MLS, né? É Major League Soccer. E é uma liga que costuma importar jogadores com marketing, certo? Jogadores que eles acham que vai trazer experiência para a gurizada que está começando no futebol profissional aqui, desde a Copa que teve aqui, né? Em 94 eles começaram a profissionalizar o futebol e tem uma gurizada que, né, sai das faculdades e tal, eles não tem, o soccer aqui não é uma cultura que nem é em outros países, então eles trazem jogadores experientes, trazem técnicos experientes do mundo inteiro para trazer variação. Então, é uma coisa profissional que eles fazem para, vamos dizer, para melhorar o futebol profissional deles. Não tem técnico brasileiro. E o futebol, e aqui, se tu falar com qualquer americano, eles reconhecem o Brasil como uma pátria do futebol. Eles sabem nome de jogador brasileiro, Neymar, que eles falam, né? E entre outros jogadores. Mas eles assistem ao futebol europeu, tá? O americano assiste futebol europeu, não assiste Liga Brasileira. Mas assim, ó, a MLS, a Major League Soccer, não investe em técnico da Sérvia, investe em técnico da Holanda, investe em técnico da Argentina, Uruguai. Não investe em técnico brasileiro nunca. Porque eles são fracos. São ruins, são reconhecidamente fracos. Eu vou citar o exemplo do Vanderlei Luxemburgo e depois, para não centrar no Vanderlei Luxemburgo, eu vou falar no Filipão, no Chelsea. O Luxemburgo foi um fiasco no Real Madrid. Tinha os Galácticos, um dos melhores times, né, da história lá do Zidane, Figo, Roberto Carlos, aquele americano lá, aquele que foi pro futebol americano, que jogava no Manchester City, no Manchester United. Então, era uma máquina. O Luxemburgo foi um fiasco. Nem o espanholão ele conseguiu vencer. O Filipão foi no Chelsea lá, jogou 9 clássicos na Premier League, perdeu 7.
Aí o seu Lauro Quadros disse que ele foi boicotado lá porque não fazia churrasco. Os jogadores não iam no churrasco que ele organizava. Não, por favor, né? O treinador não tem que fazer churrasco. Mas o que é isso? É a mentalidade do boleiro brasileiro, né? O Filipão ainda é um dos poucos que tem sucesso no exterior. Ele foi para Portugal. Teve em Portugal. Pelo menos ele teve em Portugal. Agora, ele, comparado com os outros, teve sucesso. Não, é a única exceção para confirmar a regra de que o técnico brasileiro é ruim. Mas é isso aí. Tenta botar o Mano Menezes na Europa. Deus, mas talvez na Albânia. Eu acho que tem chance na Albânia. E aqui tem uma coisa muito ruim, que é essa cultura do Grupo Unido, né? Se é do Grupo Unido, que eu já falei aqui em podcast anteriores, isso é uma piada. Grandes times brasileiros fizeram grandes conquistas aí, com vestiário completamente rachado, que as pessoas não se relacionavam e não vale a pena repetir isso tudo de novo. Então tem uma lenda aí de vestiário unido. Vamos seguir. Vamos avançar. O nosso... Tá dando uma microfonia. O nosso produtor, o nosso produtor Paulo Duarte, ele mandou uma história engraçada aqui. Que ele entrou num Uber. Acho que ele é que nem tu, anda de Uber para lá e para cá. E tava o sala de redação. E o Maurício Saraiva criticando aí a situação que foi criada lá no jogo de Goiás e São Paulo. Lembra da Covid, que suspenderam o jogo? Aquela confusão e tal. O senhor Maurício Saraiva, ele criticando a CBF e dizendo que a CBF tinha que se espelhar na organização da Federação Gaúcha de Futebol. E aí, eu tava me lembrando, quando ele contou essa história aí, eu tava me lembrando do não sei se tu conhece, Diego Real da Rádio Grenal, a ex-árbitro, que entrou chorando na sala do Noveleto quando cometeu um erro contra o Inter. Esse. E ele é useiro e vezeiro, inclusive eu tava ouvindo ele hoje criticando aí o VAR brasileiro, que tem interesses contra fulano, contra ciclano, e esse é o cara que mais defende o Noveleto. Mais defende. Se tu falar contra o Noveleto... Isso é a síndrome de Estocolmo, né? Como que se explica isso? Isso é a síndrome... O Diego Real, eu não escuto ele porque ele deu um recado para mim. Não para mim, RW, Ricardo Vorto. Ele deu um recado para mim, torcedor. Um dia estavam lá, ele recebeu uma crítica de um ouvinte, o senhor Diego Real, e ele disse assim: eu não dou explicação para torcedor. Aí eu desliguei o rádio. Eu sou torcedor, eu estou escutando o rádio. Ele trabalha para quem, então? Não sei. O público consumidor é um torcedor. Ele disse que não dá explicação para torcedor. Ele dá explicação para quem? Para o bispo da Cúria Metropolitana lá, para quem ele fala. Aí eu desisti de escutar. Eu acho ele... e acho que as opiniões dele são sempre contra o Grêmio, né? Sempre contra o Grêmio. Na verdade, eu não me importo se vou te dizer bem sinceramente, se comentarista de arbitragem disser que foi, que não foi, ou que que nem foi nem não foi, para mim não faz diferença nenhuma. O que pesa para mim, que eu considero o Diego Real o pior de todos esses aí, não no sentido de que ele seja ruim, mal, ou nada, ele é ruim mesmo, como ele era um juiz ruim, um árbitro ruim, ele também continua um comentarista ruim. Eu acho as explicações dele são toscas, tipo assim, não foi porque o jogador não reclamou muito efusivamente. Como é que um comentarista... Mas tem reclamômetro? Não sei. Possível, não? Eu acho que assim, eu considero a pior um jogo que teve do Inter
que tem uma foto do jogador do Inter puxando a camisa do adversário. Tá no blog hoje. Tá no blog exato. Hoje. Esse é para mim, eu acho que é das coisas, da explicação mais tosca é essa do Diori, né? Como é que é, Ricardo? Puxou, mas não, como é que é? Mas não teve força suficiente para derrubar o cara. A camisa do cara tá 1 metro longe do corpo. Ele o juiz tem um medidor de forças ali. É um espetáculo. O Diori, inclusive, essa semana causou furor aí nas redes, né? O Diori foi o campeão. O Diori, quarta-feira, contra o Santos, a bola bateu na mão do cara do Inter, no gol. A regra mudou agora. Nova disposição diz que bateu na mão não é mais... Bateu na mão acidental não é mais mão. Aí anularam o gol do Santos, que o Lomba faz um pênalti escandaloso no cara. Escandaloso no cara do Santos. Vai no meio do cara. Devido o pênalti. A bola bateu na mão do cara. Uhum. Aí ele disse que o lance foi ilegal porque o cara do Santos colocou a bola na mão. É verdade. Então o Diori é um palmeirense, né? É palmeirense. Ele é palmeirense, um palmeirense que torcia pro Palmeiras, curiosamente, nos anos 90. Que ninguém lembra, né? Uhum. Ele disse que há 30 anos, que idade deve ter o Diori? Uns 40 anos. Não 35. sei, cara. É novo, o Diori é novo. A adolescência dele, ele torcia pro Palmeiras, que era o principal adversário do Grêmio. Tá tudo explicado aí. O teu amigo, o JB Filho, repórter, ele passou a semana aí, né, dando notícias, né, estilo dele. E uma que eu gostei aqui, que o nosso produtor selecionou, é onde ele faz um texto sobre a saída do Rafinha do Flamengo. E, bom, mas muito se falou aí na imprensa brasileira, né, sobre a saída do Rafinha do Flamengo. Fica, não fica, é sacanagem, não sei o que. Vestiário rachado, por isso que ele saiu. Tá? Mas o JB Filho, ele encontrou um ângulo próprio. O ângulo dele é o seguinte: a saída do Rafinha pode impactar o Inter. Mas que coisa fantástica isso aí. Porque o Flamengo vai pedir o Rodinei para substituir o Rafinha. O que tu diz disso? Não, o Rodinei não, eu me recuso. Vamos avançar. Isso é uma piada. Não é piada, eu tô lendo o troço aqui, cara. Ai, meu Deus. Tu não considera a imprensa gaúcha, ela tem um lado, a Ive, ela tem um lado de genialidade. Pro cara escrever uma coisa dessa, tu não acha que exige, assim, uma criatividade? Olha, eu encontrei coisas da Ive, né? Eu encontrei 3 colorados aí, através de encontros virtuais aí. Os caras estão desesperados com a lesão do Guerreiro. Então, né? E o Diogo Pipoca disse que pode surgir uma solução com a... Sim, o lado bom. O lado bom, isso aí eu não digo que é o lado bom, eu digo que é a limonada. Eles sempre fazem limonada. Eles têm aliás, eu acho que na sede campestre da Ive deve ter uns... quiosque. 50 limoeiros lá, porque é impressionante que eles fazem limonada. Mas tu vai te lembrar do Diogo Pipoca quando o Guerreiro... Porque eles trouxeram o Guerreiro porque o Guerreiro tinha sido recebido uma liminar lá, liberando ele do doping, né? Sim, eles disseram que foi a camareira que botou lá. Esse daí recebeu uma... A liminar durou 5 dias, sei lá, durou 10 dias, 20 dias, sabe? Quando o Guerreiro veio pro Inter, a liminar caiu. O Guerreiro teve que cumprir, era óbvio, o negócio já tinha sido feito, prova contra prova, tia da prova, avó da prova, era mais que comprovado que ele estava dopado.
senhor Diogo Pipoca fez aquela famosa, né? O doping de Guerreiro, a punição a Guerreiro pode ser bom pro Inter. Esse cara, eu acho que ele já tem assim, ele só muda a parte de cima. O pode ser bom pro Inter, ele sempre deixa embaixo, entendeu? Mas vamos falar no Benfiquinha. Nosso grande Benfiquinha. Ah, saudade do Benfiquinha. Um beijo pra ti, nosso ouvinte aí, o Benfiquinha. Um beijo pra você, o Benfiquinha. Ele botou o lado bom da segunda divisão. Ele botou que o clube ia voltar fortalecido. O Wilton Mombach disse que a arrecadação ia crescer da segunda divisão e os números de sócios iam aumentar. Já tinha fotos das filas se formando, né, em torno do Beira-Rio. Então aí aliás, vou dar um recado para quem se inscreveu na festa no almoço dos 80 anos, vai sair o almoço, né? Provavelmente em novembro ou dezembro. São 50 pessoas que estão inscritas, provavelmente no restaurante, não sei se vai ser no Copacabana ou não, se tudo não que esteja normalizado, porque pelo que eu tenho falado com o pessoal dos restaurantes, a tendência até o fim do ano eles ocuparem 40% dos espaços. Então nós não vamos ter dificuldade de botar 60 pessoas, aí nós fechamos o restaurante. Sim. Com devido espaçamento. Sim. Com distanciamentos entre as pessoas, né? Por exemplo, eu não estou dizendo que vai ser no Copacabana. Se for no Copacabana, o Copacabana fecha o Copacabana ali, vão 60 pessoas ali no almoço. Sim. E ocupamos um restaurante ali, devidamente distanciados, com um enorme de um bolo, parabéns, transmitido pelo Facebook, direto. Estamos negociando com a CNN para transmitir. Vamos ver. Menos a CNN nacional. Eu acho que merece, né? Poxa vida, essa senhora fazendo essa idade toda, né? Olha, voltando aí para... Bom, foi dado o recado, então o local está a ser determinado, mas você que está inscrito aí nesse evento né, espetacular, almoço, né? Comemorativo dos 80 anos da IVE. Então tá aí, fique na expectativa, fique no aguardo aí que mais detalhes serão dados à medida que a situação for se definindo. Eduardo Cudê tem quase 3 times à disposição para o restante da temporada. Essa manchete foi dada antes dele dizer que o grupo dele era pequeno e fraco. O que tu acha aqui da Esportes Gaúcha ZH? O que tu diria pro cara que fez essa manchete? Eu acho que ele deveria jogar na loteria ou é muito azarado? Não, eu acho que esse cara que fez a manchete, quando o Cudê disse que não tinha o material do Manchester, lá do Guardiola, ele devia ser jogado debaixo da cama. Né? Eu acho. Esse não pode mais... Esse está de quarentena por si, né? Mesmo que acabe o vírus, ele vai continuar de quarentena mais um tempo, né? Então, Teve também a polêmica aí, né? Faz tempo já, né? O Casagrande, né? Andou largando aí que o Guerreiro, agora machucado, né? Ele era o melhor jogador. Nesse momento, o RW atende o telefone. É o Aires Engano, popular Ave Agorenta, que um dia nós vamos fazer um podcast. Pô, temos que trazer esse cara mesmo. Só para ele contar, vai ser um podcast só para ele contar as receitas fitoterápicas dele. Ele é bonito ou não? A gente tem que fazer uma live pro pessoal ver a cara dele. Ele é espetacular, ele dá receitas maravilhosas. Vamos abrir. Eu vou contar para descontrair, assim. Conta. Vamos contar, assim, histórias fantásticas de Aires Engano. Por exemplo, ele me deu uma receita de tomar 4 litros de água por dia. Sim. Aí eu disse, Aires... É o camelo. Só um pouquinho.
Aires, mas 4 litros? Como é que tu faz? Tu não te urina? Às vezes eu tô com um carrinho do Zafari e saio correndo para ir no banheiro, largo o carrinho. Aí, tá, tudo bem, achei aquilo uma loucura. Ai, meu Deus. Aí um dia ele chega e me diz, você não tem uma receita miraculosa. Não, tem um negócio que aumenta o HDL. O que seria? Então esse eu quero. Aí ele diz assim, tá, mas o que é? Óleo de coco. Tem que tomar óleo de coco com açafrão, com não sei mais o que, tudo toma. Agora, Deus, só tem um problema. Mas qual é o problema? Da impotência. O problema é que isso solta o intestino e às vezes eu tenho que largar o carro e parar num posto de gasolina na cidade. Mas assim, olha, só um pouquinho. Tu tá me dando 4 litros de água para tomar para eu me urinar no supermercado. E agora tu tá me dando óleo de coco com açafrão, com limão, tudo para eu parar num posto de gasolina e pedir a chave pro frentista, mas vai tomar banho, de larguei. A solução é uma, né? Para as duas coisas. Fralda geriátrica. O cara mete uma fralda geriátrica e aí tá liberado. Pode fazer todas essas receitas loucas. Agora vamos fazer justiça, né? Saímos um pouco do futebol, né? Vamos fazer justiça ao Aires, né? Ele tem uma saúde de ferro, é atleta, maratonista e, como diria o Mendes Ribeiro, inobstante esses percalços, a saúde dele tá em dia, mas eu prefiro não tomar esses 4 litros. Eu sei como é que ele faz para ganhar as corridas. Ele mete 4 litros de água, toma esse negócio aí de água de coco, não sei o quê, e bota o banheiro lá na chegada da corrida. Não tem quem ganhe dele. Vamos futebol. Então, cara, teve essa polêmica aí desgraçada do Guerreiro, que o Casagrande disse que era um gênio, não sei o que e tal. Os Colorados passaram uma semana falando nisso. Casagrande, de ser um tosco e o pior comentarista de todos, passou a ser um gênio, depois que falou bem do Guerreiro. Aí o Guerreiro tá machucado agora, né? E o Pato Mouri disse... grande Pato Mouri. Vamos dizer, há 3 dias atrás, tá? Ele disse isso. Guerreiro é melhor que Gabigol. E o Regis Ramos, que é um narrador, que é o 3º ou 4º narrador da Rádio Grenal lá, eu acho que esses caras, às vezes, eles estão tentando ganhar relevância. E aí acaba funcionando, porque a gente fala neles, né? O Regis Ramos falou assim, Guerreiro é o melhor do Brasil. Então, eu até acho que o Gabigol não tá no melhor momento, tá meio gordo. Mas... Ele é o melhor do Brasil disparado. Ele é o melhor do Brasil disparado. Não tem como comparar com o Paulo, com todo respeito. Já imaginasse se o Gabigol tá no Inter e há 2 anos seguido artilheiro do Campeonato Brasileiro, o que diriam? Não, dá a chave da cidade pra ele no mínimo, né? No mínimo. Cara, tu não acha que assim, ó, é meio... Será que eles fazem de propósito ou eles perdem o controle emocional? Qual é a tua teoria psicológica sobre a Ivy? Sei que tu é um estudioso da mente da Ivy. Isso aí é loucura? É desequilíbrio? É amor demais? Aliás, tu tá falando em estudo da mente humana, eu tenho um apelo a fazer. Se algum psiquiatra quiser ajudar o blog de graça, nós queremos entender várias questões referentes à Ivy, ao futebol gaúcho e ao Texas. Isso aí que a Ivy faz, esses exemplos que tu tá citando, é amor incondicional. O cara é paixão, o cara perde. É paixão,
É a mulher que se apaixona por um cara horroroso, fisicamente ela acha ele bonito e vice-versa. Tu olha assim, às vezes, mas o cara é um horror de feio, ela acha linda. A mulher é feia e o cara acha lindo, aí vê assim. Ou então o cara, né? O cara chega em casa, sempre tem algum parente da mulher saindo do banho, né? Um diferente, sempre é primo, né? Tio, né? E o cara sempre achando que é, né? Apaixonado. Esse terreno aí eu não vou entrar. Isso é uma coisa que não passa pela tua cabeça, né, Ricardo? Isso aí não... Essa questão é amor incondicional, paixão. Na verdade, nem é amor e paixão, eu vou citar outro termo. Fissura. São fissurados. Tesão. É tesão. Tu acha que falta um pouco de tesão no Grêmio, por exemplo? Tu viu o último jogo do Grêmio, o que tu acha? Agora vamos falar um assunto... Não vamos personalizar nem coisificar. O que eu já te disse que isso aí é uma coisa institucional do Grêmio. Aliado especialmente aos treinadores do Rio Grande do Sul que detestam o Campeonato Brasileiro. Eu não diria que faltou tesão para o Grêmio, não estou dizendo isso. O que os jogadores do Grêmio passam para nós, torcedores, pelo menos para mim, é o seguinte: nós não temos nada que fazer nesse campeonato. É só buscar uma vaga. Então, isso aí é muito presente dentro de campo. Eu faço uma comparação. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro, hipoteticamente, Grêmio e São Paulo, Grêmio e Flamengo na arena. Quarta-feira, Grêmio e Chucucacaca do Chile. A intensidade do Grêmio é completamente diferente nos dois jogos. A motivação é completamente diferente. Ninguém aqui está dizendo um absurdo. Isso é óbvio, Lulante. É só ver o jogo. Tem momentos da partida do Grêmio no Campeonato Brasileiro que dá vontade de dormir. Dá dormir. Mas por que dá vontade de dormir? Porque a mensagem que os jogadores têm é que esse campeonato não vale nada. Se tu poupa num jogo, no próximo o time titular entra, mas ele entra a se fazer. O que está acontecendo comigo como torcedor gremista que nunca tinha acontecido antes, mas eu cansei. Eu perdi qualquer interesse no Campeonato Brasileiro. Qualquer interesse. Eu fui vencido pelo cansaço. E percebo no meu telefone, pelas mensagens que eu recebo, e leio a coluna do Lênin Streck hoje no Jus Azul, no Espaço Vital. Isso é uma constante entre milhares de gremistas. A torcida tem uma parte considerável da torcida do Grêmio que cansou do Campeonato Brasileiro, porque não vai ganhar, não vai, é broxante. O Lênin Streck, durante o jogo do Grêmio e do Vasco, me mandou um WhatsApp durante o jogo do Grêmio e do Vasco, porque jogo com titular do Grêmio eu vejo, jogo do reserva do Grêmio eu não vejo. Isso aí é a minha... Grêmio e Ceará. Não vejo. O Grêmio domingo vai botar um misto contra o Vasco. Não olharei o jogo. Vou ver um seriado do Netflix, que preferencialmente daqueles que tem cena de sexo, ótimo, né? Oba! Não, vamos ver aquele do que ver um jogo que o Grêmio não tem motivação para ganhar. Então, o que o Lênin Streck, eu estava falando com ele, estava comunicando por WhatsApp.
E eu perguntei tá lá no meu WhatsApp pro Lênio, no jogo do Grêmio contra o Corinthians. E se o Grêmio ganhar do Corinthians, pra quê? Não faz diferença nenhuma. Pra quê? Não, a gente tá buscando os 45 pontos. Sabe os 45 pontos pra não cair? É isso aí. Não, eu divirjo disso dos 45 pontos. Porque eu acho que tu não entrar na Libertadores com 8 vagas é um escândalo se tu não entrar com 8 vagas. Mas nós vamos ganhar a Libertadores, né? Então pra que tu precisa da vaga? Pois é. Então, assim, tá muito triste pra mim, como torcedor gremista, e eu acho que o Grêmio vai pagar um preço muito caro de desprezar um campeonato de 38 partidas. E recomendo hoje, eu vou estar lá no blog, a coluna do Lênio Streck no Espaço Vital, que, aliás, tu respondeste muito bem no teu Twitter, que eu morri de rir, né? O ex-dirigente Odorico Roman colocou: não tem bicho-papão no Brasileiro. Então botou: tem bicho preguiça. Eu achei sensacional aquela tirada com humor, mas isso aí dá uma tristeza em mim, no torcedor, porque eu me criei no futebol. A alegria minha no futebol é o domingo. Claro que tem muitos jogos na quarta-feira, tem jogos na quarta-feira, mas o domingo de futebol para mim é sagrado. Domingo de sol, 4 da tarde, espetáculo, né? Coisa boa. Olhar, tu vai para a arena ver o jogo, eu me criei com meu pai fazendo isso, fui com meu filho, e esse é um ciclo para mim que terminou no Campeonato Brasileiro. Eu não vou mais, não quero mais ir, porque é uma competição que o Grêmio despreza. Eu acho que tem uma saída, né? Logo, o Grêmio quer comprar a gestão da Arena. O dia que comprar a gestão da Arena, vai ter que jogar o Brasileiro a full. Porque se não jogar, vai perder tanto dinheiro com o estádio. Eu já disse aqui, essa farra termina em 2024. 2024, não, em 2025, as verbas da televisão vão despencar por causa dessa MP, vão despencar. E o boom dos campeonatos vai ser um sistema misto. O boom do campeonato vai ser a arrecadação na internet. Que muitos clubes estavam falando, então o produto tem que ser bom. Então o produto tem que ser bom. E é o que tu mais faz, né? Porque é o maior número de jogos, então não tem sentido tu desvalorizar o campeonato que tu mais joga. Então o que vai acontecer? Grêmio e Ceará. O Grêmio tem um potencial de 1 milhão de espectadores na internet. A R$10. Fora publicidade. Fora publicidade. São 10 milhões de reais. 10 milhões. Tem que ter produto bom. Se tu botar 8 reservas, só se o Renato tirar o dinheiro do bolso e der os 10 milhões pro Grêmio. É capaz, né? Ganha 1 milhão por mês, já 10 meses de salário. Vamos para um assunto melhor, hein? Falar sobre o Grêmio no Brasileirão é deprimente. Vamos falar, eu vou te dar uma boa notícia. Vou te dar os nomes, tá? Primeiro, Paulo Brito, Ribeiro Neto, Márcio Chagas e Glauco Paza. Eles estão agora num canal do YouTube transmitindo. Acredite se quiser. Eles fazem a transmissão. E aí... Não, é mais um... Do jogo? Mas eles pegam que sinal? Eu não sei. Eu acho que eles transmitem só o áudio. Deixa eu ver aqui. Transmissão ao vivo. Eles transmitiram Inter e Fluminense. E é áudio, né? E o Paulo Brito, ele narra, né?
E o Ribeiro Neto faz comentários. E o nosso estagiário aqui, sabe que o nosso produtor aqui, o Paulo Duarte, a gente dá tarefas horríveis para ele. Vocês se lembram do programa Pânico, que eles pegavam a Sabrina Sato e botavam numa cova, enchiam de rato, essas coisas? A gente faz a mesma coisa com o Paulo Duarte. Então ele foi escalado para ouvir essa transmissão aí do jogo do Inter. E o que ele achou? Ele disse que foi um espetáculo. Inclusive ele me narrou aqui que em um determinado momento o Inter já estava perdendo, né? Então eles estavam tudo puto da cara, né? Narrando o jogo pela internet, pelo canal do YouTube. E estavam comentando os pênaltis, né? Evidentemente, porque foram 2 gols de pênalti, né? E o Ribeiro Neto, então, ele passa a desdenhar dos pênaltis, mal marcados, evidentemente, né? E da conversão dos pênaltis, e começa a alfinetar o Grêmio. No meio da transmissão do jogo, ele começa a falar mal do Grêmio porque o Grêmio perde pênaltis. O que eu concordo, que é ruim, né? Mas ele estava tão transtornado que ele começou a xingar o Grêmio que perde pênalti. Então eu recomendo aí no próximo jogo do Inter, né? Que ele vai perder, né? Evidentemente. A gente faça aí um mutirão e vamos lá ouvir o Paulo Brito. Saudade do Paulo Brito, né? Paulo Brito é ruim. Não sou parceiro. Eu tô fora. Não. Deixamos só o Paulo Duarte, então, nessa missão aí, solitário. Deixamos só o Paulo Duarte e ele relaciona as pernas. Tá aí, Paulinho, é tudo contigo. Vamos voltar ao pênalti, né? Não pode botar o Diego Souza para bater o pênalti contra o Cássio. Não pode. Já tremeu, né? É o seguinte, qual foi o lance mais importante da Libertadores e que originou o título mundial do Corinthians em 2012? Corinthians e Vasco. Se o Diego Souza faz aquele gol, não tem Corinthians campeão da Libertadores e do mundo. E ele errou aquilo ali. E aí botar o cara para enfrentar o pesadelo dele, mas aí... Deixa. É bravo, né? Cara, quando escalaram o Diego Souza, o que tu acha que vem na minha cabeça quando escalaram o Diego já Souza? pensou na hora, né? Pensei na hora do Cássio, pegando a bola. Eu também achei. O Cássio, tu botar um cara que não tem... Um cara excelente cobrador. Porque eu até acho que o Diego Souza deve ser bom cobrador, mas não. Vamos dizer, um excelente cobrador que não tenha problemas, né, de passado traumático. Já é foda tu fazer um gol no Cássio. O Cássio tem, sei lá, a envergadura dele, eu acho que ele quase alcança as lateral. Ele é muito bom pegador de pênalti. Bom, tá aí, né? Era o que era. O Bruno Fux. Assunto Bruno Fux, que é outro assunto que sacudiu a internet aí por vários motivos. Primeiro, pela ruindade do Bruno Fux, a surpresa dele estar sendo vendido para a Europa e os valores, né? Dizem que é 8 milhões de euros por 50% do passe. O Inter ficaria com 20%. Observa o seguinte. Então, o passe do Bruno Fux... A Transfer Market diz que ele está avaliado em 1,8 milhões de euros. Os caras estariam comprando o passe do Bruno Fux por 16 milhões de euros. Lembrando que o Grêmio vendeu o Cebolinha por 20. Então o Bruno Fux, eu diria que é o melhor negócio da história do futebol mundial. Não apenas do futebol brasileiro. Ele bateu o recorde do cara que conseguiu levar o Doni do Juventude para a Roma. É verdade. Que esse era o maior negócio da história do futebol planetário. Tem o César Prates também, né? E tem o César Prates também. São os 3 grandes negócios. E tem a enquete aqui, né? Porque a partir do... A Ive tá empolvorosa, porque primeiro, pela saída do craque Bruno Fux, né? Então eles estão desesperados. Aí quem vai substituir? Rodrigo Moledo, Zé Gabriel, Lucas Ribeiro, Matheus Jussa. Quem será Matheus Jussa?
Mas essas são as opções aqui das enquetes, né, que eles lançaram aí. Acho que deve ter tido, pelos meus cálculos, foram 1.458 enquetes que eles lançaram nesses dias sobre a zaga colorada. E também agora o desespero por causa do quem que eles vão contratar. O que tu acha, hein, Ricardo? O executivo de futebol do Inter é um cara que tem muito prestígio aí, né? Um cara que recebe os maiores... Adorado pela Inter. Adorado. Tu acha que ele precisa de tantas dicas dos repórteres e comentaristas? Porque é só o que se fala, né? Sugestões de quem que o Inter pode contratar para substituir o gênio Guerreiro. Será que ele é tão ruim assim? Não. Tá tranquilo. Tá tranquilo para quem... É só pegar a lista que eles indicaram para o Grêmio e dar pro Inter. Uhum. Aqueles 9 que eles botaram. É verdade. Ricardo Oliveira. É simples. Uhum. Inclusive eu vi agora um post da esposa do Diori, a consuleza do Inter lá. Como é o nome dela? Esqueci o nome. Andressa Xavier. Exato. Acho que foi ela. Dizendo que o Inter foi atrás do Ricardo Oliveira. E ele respondeu que não é momento para ele voltar ao futebol, que ele prefere ficar em São Paulo, na chácara dele com os filhos. Essa foi a resposta que tá no Twitter da moça. Não, acho que foi a Renata Medeiros que deu essa informação. Tá, vou corrigir, não foi a Andressa Xavier, foi a Renata Medeiros. O Ricardo Oliveira abandonou. Eu acho. Ou tá acertado com o Grêmio. Tá milionário. Eles indicaram pro Grêmio, né? Pois é. Ou ele tá acertado com o Grêmio, ou ele abandonou, porque senão ele viria pro Inter, tu não acha? Vamos falar um assunto para encerrar, que nós já temos 54 minutos. Não, nós temos mais vários assuntos ainda aqui. Não, cara, calma. Só um pouquinho. Toma mais um vinho aí, ó. Eu não bebo durante a semana. Mas que barba, por isso que tá mal-humorado. Vai. O que tu achou daquela postagem do cara do volante que come grama? Esse era o meu próximo assunto. Tu viu que eu comentei lá e te marquei, porque eu sabia que tu ia adorar essa. Tá aqui, deixa eu ver. Daqui. O Texas é um negócio... Tá, vamos dar o crédito pra ele. É o Josa, Joza Novales, @Josa Novales. Ele botou assim... um jornalista. Exato. Franco Mussis é o volante argentino que está livre no mercado, do tipo que sua a camisa e come grama pelo time. Vamos, bem interessante isso aí. Camisa 5 que protege bem a primeira linha, ou seja, já sabe o que é, um tipo musto, né? Mas que sabe percorrer por dentro e chegar próximo da área. Uau! Tu viu só? Ele chega próximo da área. Então ele corre, vamos dizer, da linha dos zagueiros até um pouquinho depois da intermediária do outro time. Mas... Minha dúvida, ele corre mastigando a grama ou já engoliu a grama? Isso é uma coisa importante. Segue que tem mais coisa ali. Mas a sua maior qualidade é o passe. Curto... Olhe bem, descreva o passe. Curto, médio, longo e por elevação. Porra, o cara é um gênio. Ele consegue dar passe curto, médio, longo e por elevação. Então ele é um jogador que incrivelmente aos 28 anos estava no ginásio esgrima e o Boca Juniors e o River Plate não conseguiram enxergar esse jogador. O que tu acha? Belíssima, pro Texas seria titular absoluto. Mas eu acho que... Recomendo que ele chegue numa diligência. Ai, caralho. Ele vai chegar aqui e já vai fazer um jantar, ele e o Musto, né? Os dois vão fazer pra trocar, né? Experiências, né? O que tu acha? Eles vão entrar num... Sabe aqueles bares dos filmes de cidade abandonada no Texas, lá? Eles vão entrar assim com a porta balançando, assim, pedindo. E as garrafas cheias de pó, e vão ter uma live. Fazer uma live, os dois. A gente podia, né, cancelar o futebol e botar os dois a fazer um duelo no Velho Oeste. O que tu acha?
Dá uma arma pra cada um. Que coisa. Olha só, tenho mais uns assuntos pra ti aqui, ó. O Arthur, craque Arthur, né? Apenas. Bateu o carro, tava com o limite de alcoolemia, seria? No sangue é 0,50, ele apresentou 0,55, o que não dá pra dizer que o cara tava bêbado, certo? Mas tem que ser punido, certo? É uma infração administrativa. E bateu o carro. Então, quer dizer, desde esse fato foi noticiado, existe um massacre nas rádios contra o Arthur. O Pato Mori chegou a dizer que ele é um vagabundo. Eu ouvi, ninguém me contou isso. Eu tava ouvindo rádio e ele falou assim, esse Arthur é um vagabundo. E que tá sendo processado pelo Barcelona. Deve estar sendo processado por ser vagabundo, pelo jeito, né? E, ao mesmo tempo, o mesmo cara, Pato Mori, pediu que o Inter contratasse o André e o Pato. Devem ser rapazes, né, comportados, né? O que tu acha? O Arthur é um vagabundo. Vagabundo. Fazia festa aqui no Grêmio, diz que aqui virava as noites e ganhou uma Libertadores pra nós, né? Eu agradeço muito que o Arthur fez naquela Libertadores, mas eu temo que a carreira dele vai ser curta. Tu acha? Eu acho que ele infelizmente não vai vingar lá na Juventus. Influência do Neymar, hein? É o que estão dizendo, né? Não, eu domingo estava ouvindo um programa de televisão lá, ou de rádio, antes de dormir, e estavam falando sobre o Arthur, né? O Arthur foi um péssimo profissional no Barcelona. Ele saiu com as portas fechadas. E sobre essa questão do álcool, eu acho que o jogador não pode beber. Tá, mas aí fecha então os clubes, porque todos bebem. Não. Só um pouquinho. Deixa eu te explicar. Eu sou totalmente contra aquilo que no dia de folga tu faz o que tu quiser. Não. Eu te pergunto o seguinte, amanhã tu vai te operar às 7 da manhã de apendicite. O teu médico tá de folga na terça-feira, ele pode encher a cara na folga? Eu espero que não, inclusive eu já me operei de apendicite. Sim. Tu espera que ele? Um advogado tem que fazer uma sustentação oral aí num tribunal qualquer, ou num tribunal importante, não vamos dizer qualquer, senão os advogados ficam mordidos. Ele vai tomar todas no dia de folga dele, que aqui dizem que o cara tá de folga, pode fazer o que quiser, pode fazer o que quiser, um caralho, pode fazer o que quiser. Eu trabalho muitas vezes com motorista. Tu acha que eu quero, no dia de folga, o motorista que vai fazer uma viagem daqui a Santo Ângelo comigo, às 6 horas da manhã, tu acha que no dia de folga ele pode tomar todas no dia de folga? E por que o jogador pode tomar? Se no outro dia tem que treinar? Não, só um pouquinho. Tu não quer que o cara te opere assim? Ou tu quer... Por que tu acha que na Inglaterra os pilotos fazem... Os pilotos de avião fazem exame de sangue de 15 em 15 dias e exame do cabelo? Por que tu acha que faz? Pra te presa... Eu sinto muito, cara. E isso para mim é um troço terrível. Quer dizer, ninguém tem nada que ver com o que o jogador faz. Não é o que o jogador faz. Os caras bebem demais. Muitos jogadores bebem demais. Então tu transfere para qualquer profissional. Vai lá pro cara do Trenzurbe, que pilota lá o trem, e ver se ele pode enxugar na noite anterior. Tomar, como eu morava na Cidade Baixa, em 2010,
eu não vou nominar aqui jogadores da dupla Grenal. Em 2010 tinha uma casa noturna ao lado do Zafari, da Lima Silva, que se chamava Café Segredo. Café Segredo. Eu ia caminhar de manhã na Redenção, 6:30 da manhã. Tinha jogador da dupla Grenal saindo cambaleando, cara. E tinha treino no outro dia. Mas era folga. Mas que folga é essa aí? Então eu acho que a carreira do Arthur vai ser uma carreira que não... Eu achava que ele ia estourar lá, mas vejo isso com pena, viu, assim, do futuro dele. Tá, eu não sou de passar paninho, viu? Geralmente eu sou bem crítico. Mas nesse caso do Arthur, ele não tá jogando. Ele tá afastado do Barcelona e ele não pode começar a jogar ainda no time que ele vai, que é a Inter, né? Ou a Juventus, não lembro mais. A Inter, acho. Ele não pode jogar ainda. Tá afastado do Barcelona. Então, quer dizer, ele não tá jogando, tá? Certo. E 0,55 de sangue, de álcool no sangue, é tipo 2 cervejas. Eu acho que é errado o cara dirigir tomando uma cerveja, certo? E ele e deve ter tomado umas 2. E se ele mata alguém? Não, eu acho errado. Eu acho errado. Só que eu acho que uma certa histeria. Ele saiu do Barcelona foi por outro motivo. Ele estava com um problema na panturrilha, ele fez esporte radical. Ele foi na festa do Neymar na semana de clássico do Real Madrid e chegou atrasado no treino. Ele vai embalado em véspera de treino. Não, eu concordo. Não, eu acho errado. Eu acho errado e eu quero colocar só o seguinte. O Barcelona tomou 8 do Bayern. O Barcelona, nesse momento, está sofrendo críticas pesadas na direção e já vinha sofrendo antes. Da própria torcida do Barça, inclusive pela venda do Arthur. Isso foi muito negativo a reação da torcida. Eu acho que existe o atleta profissional, ele é muito mimado, mas são uns guri, né? Eu tenho uma filha de 20 anos que é muito consciente das coisas, mas eu já fui um guri, cabeça de vento, que a gente é aos 20 anos. Eu acho que tem que ter um certo controle do clube. Infelizmente... Europeu não faz isso aí. Eu acho que... Europeu não faz isso aí. O Zé Elias conta uma história aí, parece para o Zé Elias, que o seu Júlio César, goleiro da Inter de Milão, assinou um contrato milionário com a Inter de Milão. No outro dia estava andando de moto pela cidade. Quando chegou no clube, eles pegaram o contrato de rescisão e entregaram para ele. E eles falaram, mas que é isso? Não, pode rescindir e devolver o dinheiro. Aí eu, porque não dá para andar de moto. Nós não vamos te pagar 4 milhões para andar de moto, esquiar, se atirar lá de um penhasco com um troço lá para ficar pendurado. Não pode fazer isso aí. Não, eu concordo contigo. Eu não tô dizendo que tá errado. Mas agora, eu vi a apresentação do Cebolinha lá no Benfica. Que, aliás, eu recomendo, tá no YouTube aí, tá? Tem um canal do próprio Benfica que fez essa apresentação. Até botei nas minhas redes sociais lá. É um espetáculo, porque eles passaram... O Cebolinha foi a cereja do bolo. Eles apresentaram 2 jogadores antes, que eram jogadores lá, europeus, mas o Cebolinha, para eles, foi a maior contratação da história do Benfica. E é bonito de ver, assim, e um repórter falava com um dirigente antes, né? Assim, na cerimônia, né? E a apresentação em si foi rápida, mas foi essa entrevista do dirigente.
E eles falaram ali diversas coisas interessantíssimas, falaram muito no Grêmio, falaram no Felipão, falaram na vida do Cebolinha, eles pesquisaram a rede social do Cebolinha, eles pesquisaram a vida do Cebolinha antes de ser jogador de futebol, eles pesquisaram a vida do Cebolinha como jogador de futebol e como cidadão, coisas que ele fez, como caridade para a cidade dele lá que é pobre. Então, eu acho que tu tem razão, o europeu, ele é, vamos dizer assim, ele pesquisa antes para saber com quem que ele está lidando. Eu imagino que eles tenham feito isso com o Arthur também. A questão é que eu digo, uma das coisas que o Cebolinha falou na apresentação é que ele tinha ficado impressionado, e o próprio diretor também falou isso na apresentação, pro repórter, né? Que eles têm cuidado com os jogadores, especialmente com os jogadores jovens que vêm do Brasil. Eles têm cuidado para prestar uma assessoria. Eu imagino que o Arthur, eles tenham pesquisado a vida do Arthur, nunca foi um porra louca, senão não teriam levado. E eu imagino que um guri jovem também, eles sabiam que tinha que ter um pouco... Dele, exato. O Tinga deu uma entrevista exemplar uma vez aí na Rádio Gaúcha, num domingo de manhã. O Tinga uma vez chegou lá na Alemanha, se atrasou para ir, o time ia de ônibus jogar uma partida do campeonato, ele se atrasou e pediu para o ônibus passar na casa dele. O clube não passou. Ele que tinha que estar lá. Ele tinha que estar lá. Ele tinha que estar lá, não adianta. Mas se é em Porto Alegre, o Tinga está morando na Zona Sul, não chegou para o ônibus do Grêmio, do Colorado, os caras estão lá no Maitá, pegam o Tinga lá. O Tinga contou isso, que ele aprendeu de cara isso aí. Que ele aprendeu de cara. O Tinga conta outro episódio. Quando ele chegou lá. Os caras, olha, tu tem que falar com o Carrion lá do banco. Dia 15 às 14 horas, para tratar dos teus papéis, assinatura, tudo. Ele apareceu às 16 horas. O banco não recebeu. Não, tu vem outro dia, marca outra hora. Sim. Então, eu acredito que eles cuidem dos jogadores, mas eles não são paizões dos jogadores. Concordo. Isso aí eles não são. Concordo. Eles não são paizões. Mas eu acho que se tu tem um patrimônio que nem o Arthur, tá? Eu acho que eles teriam cuidado mais um pouco. A questão é que eu acho que o Barcelona está num momento administrativo ruim. Só um pouquinho. O Arthur estava nos 4-0 do Liverpool ano passado. Estava lá também. Não, calma. Eu só acho que é o fim da picada um dirigente chegar para o sujeito e dizer assim: o Arthurzinho, oi menininha, querido Arthurzinho, domingo tem Real Madrid e Barcelona. O circo tá pegando fogo. Não vai na festa do Neymar, tá? Não vai pra praça. Não, eu acho errado. Não, eu concordo contigo. Eu acho o fim da picada. Eu acho errado. Isso aí. Eu acho errado também. Eu acho o fim da picada. Assunto pra gente encerrar aqui. Flamengo e Grêmio. O que tu espera aí? Como eu te digo, o Campeonato Brasileiro, para mim, me chama de libido zero, né? Mas esse jogo é especial. Esse jogo é especial. Porque a gente tomou 5 do Flamengo no último jogo, isso tá entalado, a gente foi muito gozado, e esse jogo impactou muito no grupo do Grêmio. Tu não acha que vai ter uma reação pra bom ou pra ruim? Eu não sei se é bom ou se eles vão entrar com muito tesão para tentar ganhar esse jogo ou se eles vão entrar cagado. Porque o último jogo do Flamengo, esse que nós tomamos 5, o time tremia em campo, especialmente aquele goleiro, Paulo Vitor, que encerrou a carreira dele ali, né? Tremia que nem uma vara verde. Então, tu tá mais pra tremia ou mais pra sangue nos olhos? Não, eu vou... Tu te lembra qual era o clima... Qual era o clima? Vamos comparar com o Barcelona.
o seu Fernando Carvalho dizia que o Grêmio era o Espanhol e o Inter o Barcelona. Agora ele não quer mais ser o Barcelona, que tomou 8, né? Ele não escreveria esse texto. Mas vamos fazer uma comparação assim. O Barcelona, o ano passado, estava mal. Vinha mal. Ganhou o Espanholão, estava mal. As pessoas diziam que estava mal. Pumba! Perdeu o Espanholão, tomou 8. Mas o Barcelona, ele vinha mal. Ele não vinha bem. Aonde que eu quero chegar na comparação com o Grêmio? O Grêmio tá mal desde 2018. Ele tá mal. E vem piorando. Ele tá mal, foi ganhar gauchão, tá mal. Aí tu diz que tá mal, os caras, secador, tá secando. Tá mal. Aí ele toma uma paulada, 5-0, não adiantou nada. Não adiantou. Não, demitiram o médico, demitiram o preparador físico. Essa foi aí tu tá me dizendo o seguinte. O que tu acha do Grêmio com o Flamengo? A diferença é que o Flamengo não é o Flamengo do ano passado. Mas o Grêmio é o mesmo do ano passado. Não, tá pior. Na minha opinião, o Grêmio piorou. Do 5-0 pra cá, o Grêmio piorou o futebol do Grêmio. Então... Tu me faz uma pergunta fodida dessa aí. Fodida. Responde como tu quiser. Então, eu tô dizendo, eu vou para amanhã não ver um jogo, amanhã eu vou ver esse jogo, né? Porque o Grêmio vai, os titulares, vai ser um privilégio assistir o Grêmio de titulares. Que ele está mal, o Grêmio. Mal. Contra o Flamengo, que não está no ano passado. Agora, se tivesse como no ano passado, era 5-0. Com certeza. Eu não tenho dúvida. Com certeza. Não tenho dúvida disso aí. Se fosse o Jorge Jesus, a nossa situação seria muito complicada. Muito complicada. Porque se tomar mais 5... Mas eu como estou te dizendo, o Campeonato Brasileiro, para mim, não tem mais nenhuma importância. Para mim... Claro que se ganhar, tô feliz da vida, tudo, mas sei que não vai adiantar nada. Domingo nós estamos com as reservas contra o Vasco, né? Pois é. Certo, né? É isso aí, então. Te despede aí, manda um abraço aí para quem tu quiser, pro Aires, né? Eu vou mandar um e-mail, vou mandar um abraço pro Aires. Tenho certeza absoluta que uma quantidade de seguidores do blog vão tomar 4 litros de água por dia e óleo de coco. Tu tem que publicar essas receitas. Quando tu tiver uma receita dessa, tu publica no blog, por favor, pra gente seguir. E não tenho dúvida nenhuma que com esse mutirão de gente com essa receita, os banheiros de postos de gasolina e de supermercados estarão lotados. Fica aí fica pra minha dica aí pro Aires pra fralda geriátrica. De repente é uma solução aí, né? Não é bonito, né? Só, mas, né? Quem sabe? Então tá, um abraço pra todos aí, especialmente pro nosso produtor, o Paulo Duarte aí, que sempre nos dá os assuntos aqui legais pra gente debater. E faltou alguns aqui, mas a gente deixa aí pra próxima vez, né? Valeu? 1 hora e... Beleza. O Ricardo tá de quarentena? Já acabou a quarentena? Não, tô de quarentena. Meia boca. Não é meia boca, tô de quarentena. Então tá, um abraço para todos os nossos ouvintes e até o próximo. Valeu!